Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula de aquecimento da Semana Fórmula de Aprovação no Profimate. Eu quero te convidar para que nos dias 31 de janeiro, 1º de fevereiro e 2 de fevereiro você esteja presente nas nossas aulas, onde eu vou falar tudo sobre o Profimate. Nós já vamos ter nesses dias agora várias informações sobre como você entra, sobre o próprio mestrado em si, mas nesses 3 dias eu vou te revelar tudo que eu sei sobre o Profimate, a estrutura do Profimate de um modo geral, e vou falar também sobre o exame de acesso. Bom, particularmente, eu já trouxe até os assuntos aqui, olha só, no dia 31, que será numa terça-feira, nós vamos falar sobre os benefícios e a estrutura do Profimate. Que benefícios são esses? Quais são os benefícios de você se tornar um mestre em matemática pelo mestrado profissional, o Profimate? E a estrutura do Profimate, quantos semestres, quais são as disciplinas que você vai cursar, como é o exame de acesso, enfim, nós vamos falar tudo sobre o exame. Você que de repente não tem tanto conhecimento assim, ainda não ouviu falar tanto, claro que o nosso objetivo aqui é falar com professores de matemática, e na maioria das vezes os professores de matemática já ouviram falar do Profimate, mas tem muita gente que não ouviu ou não se interessou ainda com muita profundidade. Então a gente vai passar uma geral sobre a estrutura do mestrado e vamos falar sobre os benefícios de você ser um mestre pelo o Profimate. Tá? No dia 1º, nós vamos falar então sobre o exame de acesso. Então, para você que está interessado de ingressar no Profimate ainda agora em 2023, nós vamos destrinchar, pegar o exame de acesso e dar uma triturada nele e revelar tudo o que você tem que saber para você fazer uma boa prova. No dia 2, quinta-feira, vai ser a nossa última aula. Vamos falar sobre montagem de um planejamento de estudo eficaz para que você não fique assoberbado, principalmente para aqueles que trabalham 200, 300 horas e não tem tanto tempo assim para se dedicar e se frustram. Tá. E aí a gente vai tentar fazer um planejamento, mostrar como a gente pode fazer um planejamento adequado para cada uma dessas pessoas, daqueles que têm mais folga para aqueles que têm menos folga, tá bom? Então bora lá, vamos dar início então a essa aula de hoje. Eu quero falar hoje sobre os 3 pilares do exame de acesso, Profimate. Como é que seria esses 3 pilares? Não sei. Eu não quero falar aqui, você pode pensar que poderia ser pilares para fazer uma prova de concurso, você vai ver muito por aí. Você tem que ter mentalidade, rotina de estudo, enfim. Isso é muito subjetivo e é claro que é verdadeiro. Você tem que ter uma mentalidade. Primeiro, uma mentalidade de foco. Você quer passar realmente ou você gostaria de passar e quer que aquilo caia de bandeja no seu colo? Essa é uma questão. Outra questão é, bom, já que você diz, não, eu quero, sim, esse ano eu quero passar. Então, vamos à nossa dedicação. Desde agora, o exame é feito lá para outubro, novembro, às vezes setembro, não tem assim um mês certo, todo ano muda um pouco, mas vamos colocar que seja lá para o mês de outubro, como foi no ano passado. E aí você tem que já começar a se planejar. Essa fase agora, inicial, é muito importante, onde você vai montar o teu planejamento de estudo, onde você vai ver como você vai percorrer esse caminho até chegar ao dia da prova. Então nós vamos falar sobre o planejamento de estudos, nós vamos falar sobre as provas anteriores, por que a gente tem que analisar as provas anteriores, apesar de ser muito óbvio, né? E trabalhar a resolução de exercícios, como é que nós trabalhamos de forma eficaz a resolução de exercícios para o Profimate, tá bom? Então será baseado nisso daí. Como eu falei, a mentalidade está ligado a esses 3 pilares, tá ligado aos pilares para você fazer um bom exame de acesso. Porque como eu falei, tem gente que está trabalhando hoje 300 horas e não tem tempo para se dedicar, mas quer ingressar no mestrado, seria uma excelente opção. Claro que seria uma excelente opção para todos os professores de matemática que ainda não têm um mestrado. E se você não conhece bem o mestrado,
Se você não sabe bem a diferença do mestrado profissional para o mestrado acadêmico, para o mestrado em educação, mestrado em ensino, eu irei falar, basicamente, vai ter uma das aulas onde eu vou falar a diferença entre o mestrado profissional e o mestrado acadêmico, tá? Para você se situar exatamente e ver se realmente é isso que você quer. Não tem coisa pior do que você se frustrar em fazer um mestrado e achar que está no lugar errado. Tá bom? A gente vai então entender todos os pontos. Então, por isso que é importante que você acompanhe todas essas aulas anteriores a essas 3 aulas que serão mais completas lá nos dias 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro, que aí você vai ter diversas informações que são importantes também para o teu conhecimento em relação a esse mestrado, tá bom? Bom, o pilar planejamento de estudos, ele está linkado também aos outros pilares, provas anteriores e resolução de exercício. Porque veja, em cima das provas anteriores você pode montar um planejamento. Na aula de ontem, eu não vou me ater muito agora que a gente vai falar no slide mais sobre isso, mas na aula de ontem eu coloquei um quadro estatístico que mostra a percentagem ou porcentagem dos assuntos que vem caindo até o ano de 2022, até o exame agora de 2022. Aí a gente tem aqueles top 3, tem aqueles assuntos que mais são complicados, mas que não caem muito. Então tudo isso daí influencia na hora de você montar o teu planejamento. Isso é importante, tá? Então você observando também o nível das questões das provas anteriores. Porque muitas vezes você olha lá no edital o assunto e você olha, por exemplo, o Teorema de Pitágoras. E aí você dá uma desprezada, se é Teorema de Pitágoras eu sei. Inclusive eu ensino isso para os alunos lá do 8º ano da minha escola. E aí quando você se depara com as questões que pedem Teorema de Pitágoras, você olha assim e toma um susto, né? Porque não são questões tão básicas, às vezes não são tão triviais. Mostrei na aula passada que, por exemplo, a primeira questão da prova do ano de 2022 era pedindo uma área de um triângulo onde ele dava os 3 lados. Ele não dizia que se tratava de um triângulo retângulo. Para que você observasse que era um triângulo retângulo, você tinha que utilizar o Teorema de Pitágoras. Quando você observasse isso, era muito simples, era um produto simples dos 2 lados lá. Mas às vezes a altura divide por 2 e está resolvido. Questão para você tomar ali 2 segundos para resolver, a primeira questão da prova. Se você não sabe disso, você ia para a forma de Heron. Né? Aí você ia encontrar a raiz quadrada do semiperímetro vezes tal. Dava para resolver? Dava. Mas tem aquela questão que eu falei ontem, muito importante, que é a questão do tempo. Se você faz uma questão em 5 segundos, 10 segundos, tá certo? 30 segundos, e você depois vai fazer um balanço entre o número de questões e o tempo de prova, você vai ver que ali você já ganhou um tempo grande para uma questão que você tem que pensar mais. E tem diversas questões que você vai ter que parar para pensar, tá? E é importante então que essas questões você esteja com ela na agulha. Pá, bateu, resolvi. Para que você ganhe tempo nas outras que você necessitar. Mas enfim, vamos dar um início então. Vamos dar uma verificada nesses 3 pilares, cada um em particular. Então, sobre planejamento de estudo. Eu botei aí uma figura só ilustrativa, mostrando um calendário, os horários, divisão dos horários e os tempos. Aí você, de repente, pode pensar assim, isso não serve para mim. Eu trabalho 300 horas por mês, são 60 horas por semana. Manhã, tarde e noite. Como é que eu vou tirar tempo para estudar para esse exame? Enfim, se você está aqui, se você está nesse vídeo, você tem interesse em passar no Profimate, certo? Beleza. Tem dias que você tem a folga, né? Vai ter a folga lá de planejamento, ou a folga semanal, meio expediente, enfim. Você tem que se adequar. Se você não quiser abrir mão de algum período desses para se preparar de forma intensa para o exame de acesso, você tem que se preparar, principalmente você tem que se preparar de forma perfeita, de forma totalmente eficiente para fazer o seu planejamento. E aí você tem que pegar aqueles momentos de folga. Olha, teve um ano onde eu fui fazer um concurso e eu trabalhava 3 expedientes. Trabalhava manhã e tarde em um trabalho burocrático.
À noite eu era professor na Universidade Federal de Roraima e nos finais de semana eu fazia pós-graduação. E aí eu tinha que fazer esse concurso. Resultado, não é querendo, mas eu tinha que falar, eu passei em primeiro lugar na minha especialidade e eu estudava de 4 às 6h30 da manhã. Então meu horário é esse, 4 às 6h30 da manhã. Chegava 10h30 da noite em casa e ainda às vezes tinha, além de jantar, tinha que fazer alguma preparação, uma revisão, e aí eu acordava às 4 horas para estudar. Foi um período complicado de mais ou menos um ano ali, pouco menos, foi, mas eu tive que passar por isso, já que eu não quis abrir mão de os 3 expedientes trabalhando, tá? Então é o fator particular para cada um. Mas o planejamento, ele é muito importante, é uma fase que você não deve desprezar. Se você participou da aula que eu dei ontem, onde eu mostrei um quadro estatístico, ali já seria o teu pontapé inicial. Lá eu mostrei o top 3 de assuntos que mais são cobrados. Não sei se você lembra, questão de área, volume. Segundo, era sobre equação, inequação e função quadrática. E depois métodos de contagem. Aquele é o top 3. Aí você vai verificar, cada um deles tinha em torno de 14%. 14,5%, 14%. Então era em torno disso daí. Dava 42% ali os 3 assuntos. 42,5% para ser mais preciso. Eu não vou ser tão preciso, porque como eu falei na aula de ontem, tem questão que é diária, mas que nela cobra teorema de Pitágoras, nela cobra proporção, enfim. Então pode variar um pouco essa questão aí de números, tá? Mas vamos botar ali 42, 45% do que é cobrado na prova, quase a metade da prova, são esses 3 assuntos. E aí vai que você tem facilidade demais sobre esse assunto, então você tem que dedicar 45% do teu tempo para isso. De repente tem assunto que não cai tanto, mas você tem muita dificuldade. Muita gente tem dificuldade em probabilidade, muita gente tem dificuldade em estatística ou tem pouco contato com isso, porque nas suas aulas normalmente você não ministra esses assuntos. Então você tem que dar uma priorizada, analisar o que cai, a porcentagem desses assuntos que cai, que são cobrados, e aí acrescentar um pouquinho mais, não muito, tá? Eu não vou estudar 50% do meu tempo de probabilidade se lá as questões que são cobradas é menos de 1% da prova. Eu acho que não vale a pena. Nem estudar 30%, 40% sobre esse assunto aí, se ele não é muito cobrado. Mas eu tenho que elevar um pouco mais além da porcentagem do que ele tem ali, tá? E aí, de repente, se você acha que sabe muito, por exemplo, sobre equação e inequação, função quadrática, ao invés de estudar 14%, você pode botar 10%, 8% do seu tempo. Ah, mas com tanta precisão assim? Bom, com maior precisão possível, se você tiver uma maior precisão possível, é melhor no seu planejamento. Como é que seria isso? Você vai dividir o seu período de estudo. Bom, mas eu não sei nem quando é a prova. Então bota uma época ali, baseia-se na prova anterior, que foi em outubro. Então você se baseia de hoje até outubro, faz uma divisão ali dos meses. Em cada mês você vai dividir por semana. Cada semana você vai ver quantos dias você precisa estudar. Pega lá o edital, divide os assuntos naqueles dias, e aí você vai para as referências bibliográficas. De onde é que eles tiram as questões? De onde é que eles montam esse conteúdo programático? Eles estão montando conteúdo programático em cima desses livros. Então vai nos livros, vê os subitens. Aqueles subitens você consegue dividir dia a dia. Você vai separar dias só para resolução de exercício. Você vai separar uns dias para fazer simulados, outros dias para fazer só provas anteriores. Então não é um trabalho simples, mas quem faz bem, tá? Quem faz bem esse planejamento já tem um bom, eu digo assim que já parte lá na frente, porque durante o processo você não tem que se preocupar muito, é sentar, verificar ali o que está previsto para você estudar naquele dia e já cair em cima. Imagina se você não fez o teu planejamento, você senta e aí vai, o que eu devo ver hoje? Qual é o assunto? Normalmente você vai para aquele assunto, ou você vai para aquele que você gosta mais, ou você vai para aquele que você tem mais dificuldade. E aí vai ter assunto que você vai deixar meio que de lado. Você vai ter assunto em que você não vai explorar o suficiente, vai ter assunto que você vai explorar fora do normal.
e aí quando você vai no dia da prova, vê que ficou totalmente em desconformidade com aquilo que é exigido. Tá? Então, se você fizer um bom planejamento, já tem um adianto aí para que você tenha aí uma boa fase de estudos para o teu exame, beleza? Eu acho que é basicamente sobre planejamento de estudos, é isso daí. Claro, você tem que ter mentalidade, você tem que ter foco. Naqueles dias que está programado, bom, se eu tenho que estudar de 7 da noite às 9 da noite, eu tenho que estar ali preparado para estudar de 7 às 9. Como é que eu fazia? Então, eu estudava de 4 da manhã às 6, ou era de 4 e meia às 6 e meia, enfim, era mais ou menos isso daí. E aí, todos os dias eu estava lá sentado. Então, com sono ou sem sono, eu estava lá para fazer o meu estudo. Bom, claro que tinha dias que não dava. Tinha um empecilho, alguma coisa acontecia, ou antes eu tinha que ir para um evento que chegava mais tarde e no dia seguinte eu não tinha condição, mas isso era uma coisa que acontecia aqui e acolá, e eu já colocava no meu planejamento um dia de reserva para que eu pudesse suprir alguma dificuldade que porventura, bom, se eu tivesse assim que adiantar alguma coisa do trabalho, que fazer um planejamento, fazer uma prova de última hora ali, então eu tinha que usar aquele tempo, não tinha jeito. Então o que eu fazia? Pegava um dia na semana ou separava um período dentro do meu planejamento no mês e eu voltava para aquelas lacunas em que eu deixava ali. Isso é muito importante também você prever, que é um dia que você, ou alguns dias que você deixa ali de reserva para você rever algum assunto que você, mesmo tendo visto, mas sente muita dificuldade, ou por acaso algum dia que você não pôde estudar por um determinado motivo. Tá? De novo, a fase de planejamento ela é importante, ela te deixa tranquila, confortável, para que no dia a dia você possa simplesmente sentar e executar aquilo que você planejou. E você não pode ficar pensando, poxa, será que eu fiz um planejamento bem feito? O ideal seria que você visse todo o conteúdo por 2 vezes, tá? E aí, modificando a segunda vez, como é que eu vou abordar os exercícios? Segunda vez, como é que eu vou abordar a teoria? Vê que leva tempo, né? Não é uma coisa que é feita de qualquer modo. E normalmente as pessoas negligenciam essa fase. Bom, então vamos aí para o segundo pilar. O segundo pilar é sobre as provas anteriores. Como é que eu devo pensar nas provas anteriores? Nós temos provas anteriores do exame de acesso ao Profimate desde 2011, foi a primeira prova. Não houve prova em 2020. Então você tem uma boa quantidade de provas para você fazer. Devo fazer todas as provas? Bom, eu acho que, no meu entender, você pegar as provas de 2011, 2012, 2013, em que o estilo de prova era diferente do estilo de prova que é hoje. Provavelmente, muito provavelmente, as pessoas que fizeram as provas nesses anos não são as mesmas pessoas que fizeram a prova no ano de 2022. Isso pode ter acontecido até de mudar do ano 2021 para 2022. Mas o que é mais importante é que as últimas provas são aquelas provas que vão te dar uma maior fonte de ideia do que pode ser cobrado nesse ano de 2023. Então, o ideal é você pegar 5 provas anteriores, no máximo 6 provas anteriores. Tá? 7 provas? Tudo bem. Então, você pegar 2022, 2021, 2019, 2018, 2017. Se você quiser pegar 2016, 2015, fica a seu critério. Tudo bem. Mas eu acho que 5 é um número legal para que você resolva as provas anteriores. E como eu falei, fazer o teu planejamento se baseia também em fazer uma verificação do nível de questão que é cobrado. Tá? Você pode fazer o planejamento e depois você ir a fundo dentro das questões da prova. Tá? Você pode fazer o planejamento, você pode dar uma olhadinha ali e verificar mais ou menos ali o nível de cobrança. Você tendo aquele quadro estatístico já te dá uma vantagem muito grande, que você vai conseguir dividir o teu tempo ali de acordo com os assuntos, tá? Mas aí você vai olhar as provas anteriores, resolvê-las, se possível pegar exercícios que sejam parecidos
com aquelas questões, sobretudo aquelas que você vai sentir mais a dificuldade, tá? E pegar aquilo lá e estudar a teoria, resolver muito assunto daqueles próximas àquelas questões das provas anteriores. Então, o que é que eu digo, o que é que eu posso dizer com relação às questões das provas anteriores? Qual é o meu panorama de um modo geral em relação ao que é cobrado? O que eu sei é o seguinte, tem muita questão trivial, tem muita questãozinha simples, tá? Em que o elaborador olha lá o teorema de Pitágoras, como eu falei, aquela questão onde ele dá 3 lados e pede a área, onde ele pede a média geométrica, onde ele pede a mediana de uns números. Então são questões meio que conceituais, mas tem umas questõezinhas que são mais complicadas. E aí você olha, por exemplo, proporcionalidade e porcentagem. Às vezes o elaborador ele vai pegar ali uma questão e ela não é tão simples assim. Requer que você realmente tenha resolvido muitos exercícios antes e é primordial que você tenha resolvido todas as questões dos exames anteriores relativas àquela questão ali, tá? O assunto daquela questão, para que você sinta segurança e não perca tempo. Como eu falei na aula de ontem, uma coisa muito importante, além de você conseguir resolver uma questão, é o tempo. Não adianta nada chegar a olhar para uma questão e dizer assim, em meia hora eu mato essa questão. Se você não tem meia hora, se você tem 5, 10 minutos no máximo para você fazer uma questão lá, tá? Não adianta. Então você vai sair da prova sem resolver. Ou se você resolver aquela questão, você vai deixar 5, 10 questões sem resolver. E aí, volto a falar, o exame de acesso ao Profimate, em alguns polos, você tem que se preparar para o pior, né? Você tem que fazer 29, 30 questões para poder garantir o teu acesso. São 30 questões. As questões não são tão complicadas, de um modo geral. Eu consigo fazer, você pode pensar se eu consigo fazer 22, 23 questões fáceis. 22, 23 questões para determinados polos, tu chega longe dos aprovados nesse exame, tá? Então, você tem que ter em mente que você vai procurar fechar a prova. E se você vai fechar a prova, você não pode menosprezar nenhuma questão. Então, você vai saber que você vai determinar algum tempo em uma questão mais complicada. Para isso, você tem que resolver rápido as questões mais simples. Entendeu como é que a coisa funciona? Assim, é um nível de exame diferente. É diferente daquele concurso que você chega, que se você acertar 50%, 60% da prova, você já está dentro. Tem prova de concurso que você diz, não, se você fizer tirar um 6 lá, beleza, tu já está dentro, não se preocupe. Aí você vai mais tranquilo, né? Você vai mais tranquilo. Mas, nesse caso em particular, como eu falei, depende do polo, porque se você faz a prova para um polo, onde com 20 questões tu garante a tua entrada, terá tranquilo. Mas se você vai para um polo, onde você precisa fazer 29, 30 questões, como teve polo aí, teve gente que acertou 28 e ficou de fora. Errou 2 questões, ficou de fora. Então você tem que tomar muito cuidado. Eu tenho que me preparar para qual cenário? Eu tenho que preparar para o pior cenário. Eu tenho que estudar para acertar 100% das questões. Então, assim, o teu planejamento tem que ser muito mais refinado, tá? As provas anteriores, elas têm que realmente ser minuciosamente analisadas, resolvidas, assim como exercícios que são similares. Enfim, dá uma geral e principalmente, como eu falei, nas 5 últimas provas, que elas são similares à prova que vai sair agora na nossa sequência, tá bom? Por exemplo, você tem lá PA e PG, que não é um assunto que não é muito cobrado, mas foi inserido ali no conteúdo programático há pouco tempo. Então não quer dizer que ele não venha a ser mais cobrado. Então tudo tem que ser bem analisado. Você tem que ter o quê? Informações para poder fazer um bom exame. De um modo geral, a gente vê que 90%, né, mais ou menos assim, dos candidatos, eles vão fazer a prova meio cruz, sem as informações. Simplesmente são professores de matemática, sentam, estudam algum assunto que acha que tem dificuldade, sobretudo um mês e meio antes da prova, e vai lá, eu vou ver o que dá. E aí dá o melhor, mas o melhor dele não é suficiente. Você às vezes não é tão bem preparado, você tem muita dificuldade, eu não sei da sua realidade, se você fez o seu curso
numa faculdade federal, estadual, particular, se você teve um tempo disponível bom para se dedicar, se você chutou muito, né? Se você teve ajuda de colegas, enfim. Eu não sei como é que está o seu nível de preparação. Tem gente também, como eu falei, olha, que faz muito tempo que já fez a prova, está trabalhando no ensino fundamental 1 ou no 2 ali, mas não sai do 6º, 7º ano. E está muito longe de muitos assuntos que são cobrados. E aí esse pessoal precisa realmente estar se preparando bem, se quiser entrar no mestrado. E faz alguma vantagem, vai ter um dia onde vai falar sobre as vantagens. Como eu falei, na primeira aula eu vou falar sobre as vantagens de você ter um título de mestre, tá? Então é isso, pessoal. Sobre as provas anteriores, eu acho que eu falei boa parte do que precisava ser dito. E aí agora a gente vai para o terceiro pilar. O terceiro pilar, que é resolução de exercícios. Claro, a gente sabe, isso aí é básico. Nós temos que resolver muitas questões. Aí eu só quero chamar a atenção para um ponto. De você não precisar ou não ter que resolver questões mirabolantes que estão fora do contexto do que é cobrado no exame de acesso. Tem gente que diz, eu vou estudar cálculo, eu vou estudar análise matemática, porque se eu souber bem desses assuntos, eu vou saber dos assuntos mais simples, mais triviais. Não, não é isso. Você vai estar fora. Ou então você vai dizer, eu vou resolver muita questão aqui do meu pegar livro de 6º, 7º, 8º, 9º e resolver todas as questões de matemática que eu sei que eu vou estar com a minha base mais forte. Apesar de ser formado em matemática, sou professor de matemática, mas como eu falei, tem gente que está se prendendo em uma série determinada ali e precisa rever a matemática das outras séries, né? Às vezes séries anteriores e séries posteriores. Mas aí não se prepara, não faz a questão de exercícios com muita força. Então essa questão de resolução de exercício está linkada, todos os pilares estão linkados, né? Então a resolução de exercício ela tem que ser baseada no edital, no conteúdo programático, nas questões anteriores, da forma que foram cobradas, tá? E nelas você tem que inserir o teu planejamento. Quais são os dias, né, que eu tenho que me dedicar à resolução de exercício, que exercícios são que eu devo resolver. Então você vai ver que, além de você fazer um bom planejamento, tem que saber separar quais são os bons exercícios que você tem que resolver, aqueles que com mais eficiência vão te levar ao resultado que você precisa, tá? Então é tempo que você vai ter que se dedicar. Agora, para a resolução de exercício não tem jeito. Não você vai fazer tudo isso na fase de planejamento? Não. Quando você vai resolver exercício de um determinado assunto, tu vai ter que dar uma olhada no que é cobrado, no conteúdo programático, tu vai ter que olhar nos livros, né, que estão ali no edital, a forma que eles abordam, tu vai ter que dar uma olhada nas questões anteriores e aí procurar, né, procurar em livros, na internet e tudo mais, as questões que servem para você treinar. Percebeu que a coisa não é tão simples? A gente vai falar muito mais sobre isso e ao final de todas essas aulas eu tenho certeza que você vai estar pelo menos mais bem direcionado, você vai ter um estudo mais eficaz, tá bom? Bom, técnica de chute serve. Qual é a melhor técnica de chute para você usar no exame de acesso a esse mestrado? Melhor técnica de chute é essa. Nenhuma. Por que nenhuma? Porque, como eu falei, tem polo que tu tem que acertar 29 questões no mínimo. De 30. São 30 questões ao todo. Então, tem lugar que tem que acertar. Como é que a gente encaixa um chute aí? Não tem como, né? Então, esperar a sorte não é legal, tá? Se você vai fazer um concurso onde eu falei que você tirando 6 você passa, tudo bem. As que você não sabe, até porque a quantidade de conteúdos ali é muito grande, de repente uma técnica de chute bem eficiente te dá uma ajuda ali você ganhar 2, 3 questões, tá? Mas aqui não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Você tem uma quantidade pequena de assuntos, muito pequena, então dá para você estudar todos, são
11 assuntos, dá para você ver todos eles com tranquilidade, tá certo? Com profundidade vai depender do teu planejamento. E aí não cabe você ter técnica de estudo. Depois de tudo isso dito, eu queria que você prestasse atenção na imagem que eu vou colocar agora e se imaginar nessa situação. Porque veja, olha só, a imagem é essa, tá? É o dia da prova. Não sei se acontece com vocês, mas acontece sempre comigo. Nesse momento eu quero chamar atenção para esse rapaz aí que está na frente, com a mão na cabeça. É só ele e a prova. Ali só tem naquele ambiente todo ali não são duas pessoas, né? São dois entes ali, a pessoa, o candidato e aquele papel. Então, ali é a hora da verdade. Como eu falei, não sei se você já teve esse pensamento, mas volta um filme na minha cabeça, quando eu vou fazer uma prova. E aí eu pergunto, ou será que eu fui eficiente no meu estudo, na minha preparação, para que nesse momento eu consiga ser totalmente, só marcar, né? Parece uma loteria, tá lá, A, B, C, D, E. Só marcar qual é o item correto. 30 vezes o item correto. Será que eu estou preparado? Será que eu não poderia ter, ao invés de fazer aquela viagem, ter ficado estudando essa questão aqui, que eu estou vendo que eu menosprezei e ela veio sendo cobrada agora? Dá uma olhada nessa imagem e pensa, porque essa reflexão que você faz lá, você tem que puxar essa reflexão para o dia de hoje. E aí, essa reflexão que você faz lá vai te ajudar a você planejar os próximos dias, as próximas semanas, os próximos meses. Para que quando você chegue lá e bote a mão na cabeça, olhe para a prova e possa dizer assim: não, eu fiz uma boa preparação. Será que não? Eu fiz. Será que... Bom, se eu não conseguir, realmente é por nervosismo, é por falta de alguma coisa que eu planejei, mas eu tenho consciência que eu não fiz, porque realmente eu deixei de lado, e aí fazer aquilo que tem que ser feito, tá certo? Enfim, com esse slide aí, com essa reflexão que eu finalizo a aula de hoje. Eu peço que você olhe, você participe de todas as aulas e sobretudo as aulas dos 3 dias, 31 de janeiro, 1º e 2 de fevereiro, onde nós vamos te passar todas as informações, né, que restarem necessárias para que você consiga fazer uma boa preparação para o exame de acesso e consiga se matricular como mestrando no mestrado profissional em matemática, o Prof. Mate. Beleza? Então, até a próxima aula.